Olá, seja bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre Wushin. O que é o Wushin? Wushin são os 5 movimentos, ou 5 elementos, ou 5 fases. Aí é você que escolhe qual é o melhor termo para Wushin. Eu gosto de falar 5 movimentos, mas às vezes eu uso 5 elementos também, porque no contexto da coisa o elemento fica melhor, em outros contextos movimento fica melhor, em outros contextos é a fase que fica melhor. Então, na verdade, a gente fala um pouco de tudo. Não vamos nos preocupar em que termo nós vamos usar, já que podemos ter essas opções, ou é movimento, elemento ou é fase, a gente usa tudo, não faz mal, é tudo a mesma coisa, é tudo Wushin. Desde que caiba no contexto que a gente quer e que você entenda naquele contexto, é isso que importa. Não vamos nos prender a que termo ou que termo está mais correto. Assim como no Yin e no Yang tudo é relativo, aqui também é tudo relativo. Se eu preciso como 5 movimentos, vai ser 5 movimentos. Se eu preciso como elemento, vai ser como elemento. Se eu preciso como fase, vai ser como fase. É tudo relativo, assim como Yin e Yang. Então, não vamos nos prender a esses conceitos tão fixos e tão marcados, tá bem? A gente entendendo é que é o mais importante. Então, vamos falar sobre o Wushin. Wushin são aqueles 5 elementos ou 5 movimentos que estão distribuídos, como vocês sabem aí, olhando aqui a figura: fogo, terra, metal, água e madeira. E aqui distribuído com as suas cores já. Eu vou falar primeiro do fogo. O fogo, algumas características, eu vou falar naquilo que eu vou lembrando, não tem uma sequência assim. Mas a cor do fogo é o vermelho, o sabor do fogo é o amargo. Por que amargo? Porque quando a gente queima qualquer coisa, qualquer comida a gente vai comer, ela tem um sabor amargo, Então, o amargo é o sabor do fogo. Então, a cor é o vermelho, o sabor é o amargo, a emoção é a alegria ou a euforia. E quando nós estamos nessa situação, o som que nós emitimos é o riso. Seja tanto na alegria quanto na euforia, o nosso som é o som do riso. Quando a pessoa está eufórica, ela fala rindo. E quando eu estou feliz, eu também falo rindo. Mas são risos diferentes, Aqui é um riso eufórico e ali é um riso de alegria. Nós vamos ter aqui também a secreção. A secreção do fogo é o suor e o sangue. A causa dos danos no fogo é a atenção prolongada. Atenção prolongada. Então, a pessoa fica muito tempo ali pensando, usando a mente, vai gerar um distúrbio, um desequilíbrio no fogo. O fogo tem dificuldade. A dificuldade do fogo é a inatividade.
Porque o fogo está sempre ativo, está sempre fazendo, realizando, gerando fusão, conexão. E quando está ali, né, um fogo apagado, inativo, é aquilo que ele tem de dificuldade, ele não gosta disso. Então, quando você percebe todas essas relações com o teu paciente, por exemplo, ele apresenta uma cor vermelha, ele diz que tem um sabor amargo na boca, ou então ele prefere um sabor amargo, ou ele fala rindo, sua muito, tem está trabalhando muito, tem uma tensão prolongada por longo período e muito impaciente, né? Porque como a inatividade é a dificuldade dele, mas quando o fogo está equilibrado, ele compreende que o outro pode ter o seu tempo, tem o seu tempo de fazer, mas quando o fogo está desequilibrado, ele não aguenta, né? O outro ficou meio lerdo, ele já dá uma cacetada, já dá uma mordida na orelha, né? Então, aquela inatividade, aquela impaciência, aquela coisa de não conseguir esperar o tempo do outro, isso é um fogo em desequilíbrio. E isso a gente percebe ali na hora de falar, a pessoa fala alguma coisa, e se ela não fala, você pergunta, como que é quando alguém, se você já começa a perceber que tem aqui um fogo desequilibrado, pergunta, e se alguém não faz no tempo que você quer, qual a sua reação? A pessoa já vai te responder e tal, né? Então, são coisas que você vai captando, né? Que o fogo está desequilibrado e que você precisa fazer alguma coisa em relação àquele fogo. Quando o fogo está desequilibrado, a pessoa ela tem preguiça, se torna uma pessoa preguiçosa, mesmo ela não sendo, ela fica preguiçosa. E lá no capítulo 8 do Suan, tem uma parte bem importante quando fala do coração, né? Que é o órgão do fogo. O coração, ele é o comandante supremo e ele domina o espírito, a ideologia e o pensamento do homem. E por isso que quando o pensamento do homem, né, o pensamento, a ideologia e o espírito estão afetados, o fogo com certeza está afetado. E também no Suan ele diz assim: o coração é o monarca dos órgãos, ele domina as funções das várias vísceras. Por isso, quando a função do coração é forte e saudável, sob sua liderança unificada, todas as funções das várias vísceras estarão normais. O corpo estará forte e o homem viverá uma vida longa e em sua vida de muitos dias não ocorrerá nenhuma doença séria. E quando a gente fala quando a gente lê esse parágrafo, nós precisamos pensar que a função principal do órgão é ele dominar o espírito, a ideologia e o pensamento. E por isso manter o pensamento, né, que seria a nossa mente tranquila, nossa mente em harmonia, nosso pensamento em harmonia, isto vai gerar saúde. Porque, como vocês viram ali atrás, a atenção prolongada, o excesso de uso da mente vai causar dano no fogo e principalmente vai afetar o coração. E o coração, como comandante, ele vai acabar sendo afetado e agora ele não pode mais dominar e comandar o corpo todo. E agora o corpo fica sujeito a doenças, porque ali ele diz ainda, né? É semelhante à situação de um país, quando o monarca é sábio e capaz e todo o trabalho nas várias províncias está em uníssono, o país será próspero e poderoso.
mas quando o monarca é estreito de ideias, isto é, quando a função do coração é insuficiente, as relações mútuas entre as vísceras no corpo estarão prejudicadas. O corpo sofrerá grande lesão que afetará a saúde e a extensão na vida. Quando nós temos um fogo excessivo, este fogo excessivo vai causar um controle excessivo no metal. Causando um controle excessivo no metal, o metal vai entrar em deficiência. E o metal em deficiência não controla adequadamente a madeira. E desta forma, a madeira ela começa a aumentar muito, porque está sem controle do metal. E quando a madeira aumenta, ela vai gerar mais fogo. Ela vai aumentar o fogo, intensificar o fogo. E dessa maneira, o fogo aumentado domina mais ainda o metal, que não controla mais ainda a madeira. Além disto, o metal deficiente, ele não vai nutrir adequadamente a água. E desta forma, a água também encontra-se em deficiência. E desta forma, ela não faz mais o controle do fogo. Veja que o início está lá no fogo, porém, nós vamos ter metal, água e madeira desequilibradas, metal e água em deficiência, madeira e fogo em excesso. Nós temos que utilizar técnicas de dispersão do fogo para diminuir esse fogo. O fogo diminuindo, eu preciso também tonificar o metal, porque através da dispersão do fogo e tonificação do metal, eu posso controlar melhor essa madeira e tonificar também a água, melhorar a água. Mas eu não preciso entrar com todos os pontos, madeira, metal, dispersar a madeira, tonificar a água, porque o problema da coisa, né, a causa está num excesso de fogo, causando uma deficiência no metal. Se eu tratar esse eixo fogo e metal, os demais, água e madeira, são consequências. Eu posso até ter sinais e sintomas muito fortes da madeira, e também sinais e sintomas da deficiência da água muito grandes, mas eles não são as causas, neste caso, do desequilíbrio, mas a causa principal vai ser o fogo. E tudo isso vai te servir para fazer um diagnóstico bem feito, um diagnóstico em que você fecha todas as portas, né? Ou abre todas as portas, aí depende do ponto de vista, né? Que você tem uma opção de detalhes que você vai checando um com o outro e todos eles vão se fechando, se encaixando de acordo com aquilo que você está encontrando. Tudo isso são formas de você já ir procurando. E eu não preciso ser assim tão minuciosa no sentido de ter um checklist, ver a cor, ver o sabor, ver a emoção. Não preciso ter. Basta que são achados que estão vindos de maneira espontânea. Você já começa a observar, né? De cara você já olha a cor, é uma coisa tão visível. Então é o acostumar a mente a encontrar esses detalhes, sempre esses detalhes. Então no começo, eu até falo, não é praticar, mas no começo a gente tem que fazer um checklist para a gente ir ticando. Depois de um mês de você ficar repetindo esse checklist, a coisa já fica automática e você já não precisa mais daquele checklist. Não pense que você fez uma folhinha de fazer diagnóstico, você vai usar eternamente aquela folhinha. Faça,
bem de checklist mesmo, de eu não esquecer nada de... Faça no começo, porque isso vai ser muito útil, mas tenha como objetivo, dentro de um mês, você já passar aquele checklist sem ter que ficar ticando tudo. Mas você já está observando, já está vendo, já está isso, já está aquilo, aquilo já está virando automático. Você observar. Teu olho é olho de águia. Tem que perceber todos os detalhes, os mínimos detalhes. A sua mão tem que ser uma mão sensível para você detectar diferenças de temperatura, diferenças de texturas, diferenças de massas. Temos que palpar, temos que pegar no paciente, porque tudo isso são diagnósticos. É um diagnóstico que você está fazendo. E o diagnóstico é: veja, sinta, ouça e cheire. O cheiro tá mais difícil da gente fazer ultimamente, né? Porque a pessoa normalmente toma banho quando vem para consulta, então ela tá sempre cheirosinha, cheirando sabonete, cheirando perfume, cheirando detergente, desodorante. Então dificulta um pouco o cheiro, mas a gente ainda pode sentir o cheiro do hálito, algum cheiro mais específico, né? A gente ainda consegue sentir esses cheiros, mas normalmente o cheiro assim ele está mais camuflado hoje em dia. Mas aqui ouvido, abra para ouvir todas as palavras que são ditas. Não ignore nem a vírgula que a pessoa fale. Escute tudo, veja tudo, sinta tudo, porque aí você vai fazer um bom diagnóstico. Para isso você precisa, treinar. Então faça no início um checklist, mas com o objetivo: em um mês esse checklist está tudo aqui e eu vou ver tudo isso sem eu ter que ficar ticando tudo, tá bem? Então é um treinamento, no início vai ser um treinamento, e depois a gente vai mudando essa folhinha. O meu primeiro checklist, na verdade, tinha 3 páginas, frente e verso. Era uma coisa medonha, né? Hoje é uma página, frente e verso, de fazer tudo. Tanto o diagnóstico, quanto o princípio de tratamento, quanto os pontos, tá tudo ali num frente e verso. Então diminui bastante, de 3 eu diminui para 1, tá bom, né? Então o que é o mais preciso ali na hora, até para deixar para a próxima, para eu saber como é que tava, para eu poder dar continuidade a partir dali. Tudo que for dito aqui você vai colocando num checklist. Claro que se você pegar lá a característica de fogo num livro, você tem quilômetros de características de fogo. Quer colocar tudo? Coloca tudo. Mas, a princípio, essas coisas estão mais do que bom. Vamos falar agora da terra. A terra, a sua cor é o amarelo, o sabor é o doce, a emoção da terra é a preocupação, e o som da terra. Qual é o som que a pessoa faz quando está preocupada? Que quando a gente estava lá com euforia, a gente ria. E quando está preocupado, que som que a gente emite na preocupação? É o cantarolar. Veja que quando nós estamos muito preocupados, veja que a gente cantarola um pouco, a gente faz uns ruídos, fica qualquer coisa, ou então sempre fica um cantarolar. Comece a perceber isso.
Ou veja isso, né? Quando alguém perto de você está cantarolando, pergunte: com que você está preocupado? Você vai ver que ela sempre estará preocupada, a pessoa sempre estará preocupada com alguma coisa. Não perca essa oportunidade quando você vir uma pessoa cantando, não é cantando, cantarolando. E cantarolar é diferente de cantar. Cantar é cantar uma música, ela está lembrando de uma música, de uma letra. Aqui ela está cantando. É cantarolar. Ela não está cantando nada, aquela música às vezes nem existe, mas ela está fazendo aquele sonzinho de, né, de larararará, de né, de ficar só emitindo um som de música. Isso é o cantarolar. E a pessoa está preocupada. Então, quando você vir alguém com cantarolando, pergunte para ela com que ela está preocupada. A secreção da terra é a saliva e a linfa. A causa dos danos é o ficar sentado muito tempo, sentar prolongado. Uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, ele vai ter lá algumas dificuldades, né? Por exemplo, na linfa vai ter mais edema, vai ficar com as pernas mais inchadas e tal. Ela vai mostrar isso no corpo, que a linfa não está andando, não está circulando, por conta desse sentar prolongado. A dificuldade da terra é a solidão e também a mudança. Então, pessoas que sofrem porque estão solitárias, sofrem porque teve mudanças, ela está tendo aqui um desequilíbrio em terra. Então, nós vemos hoje aqui muito essa questão da solidão das pessoas, apesar delas estarem ali rodeadas de um monte de gente, elas se sentem sozinhas. E esta solidão vai afetar aqui a terra e também algumas mudança de casa, mudança de emprego, mudança de marido, mudança de cidade, né? Vários tipos de mudanças. Se a pessoa não gosta da mudança e essas mudanças acontecem, vai afetar a terra. Ou a falta da mudança também. Quando eu quero mudar e não consigo mudar, ficar lá enrascada naquela situação de não conseguir mudar, também vai afetar a terra. Como ela gera a organização, como ela é responsável pela nutrição, muitas vezes quando a gente fala com a pessoa, ela está desorganizada, sua vida está desorganizada, está bagunçada. Então, quando a terra está desequilibrada, a vida da pessoa é um caos. Ela não consegue mais manter a ordem, a sequência de pensamento, ela não consegue, e isso é refletido tanto nela quanto nas suas coisas também, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Porque uma terra bem equilibrada vai gerar organização, vai gerar harmonia, diplomacia, e quando nada existe na vida da pessoa, nada disso existe na vida da pessoa, então ela estará em desequilíbrio, a terra estará em desequilíbrio. O desequilíbrio na terra vai causar também muito soluço, a pessoa acaba soluçando. Por que o soluço? Porque é o contrafluxo. Se existe um contrafluxo de estômago baço, por exemplo, né, principalmente de estômago, que está subindo, que seria ali o diafragma, que não está conseguindo controlar a respiração e também ela está com espasmo, esse é um contrafluxo, né, principalmente que está vindo ali causado pelo fígado, porque o fígado ele vai agredir a terra
A terra, o tecido da terra é a musculatura, o diafragma é uma musculatura, porém o espasmo é do fígado. Nós podemos perceber que tem aqui um controle excessivo do fígado, da madeira sobre a terra, fazendo um contrafluxo. Quando a terra está deficiente, ela não controla adequadamente a água e a água se torna excessiva. Quando a água se torna excessiva, ela tem dois caminhos. O primeiro é também aumentar muito a madeira, gerar muito a madeira. Quando isso acontece, a madeira agora vai fazer um controle excessivo da terra e essa terra entra em mais deficiência. A água também pode controlar excessivamente o fogo e o fogo tornando-se deficiente, o fogo não gera e nem nutre adequadamente a terra. E a terra já controlada pela madeira, excessivamente pela madeira, e não sendo nutrida pelo fogo, ela se torna muito deficiente, que também não gera o metal, e o metal acaba se tornando deficiente. Quando o metal torna-se deficiente, ele não consegue mais controlar a madeira e o processo entra no ciclo, em que, para sair desse ciclo, somente melhorando a terra, o princípio de tratamento aqui, a causa de todo o desequilíbrio, apesar de termos sinais e sintomas mais fortes de água e madeira, nós teremos aqui a causa como causa principal, a deficiência da terra. Então, nós teremos fogo, terra e metal em deficiência, água e madeira em excesso. Tá bem? Então, hoje a gente vai ficar com esses dois elementos e a próxima aula nós vamos falar dos outros elementos. Até lá!